Olá, turmas do nono ano. Nós vamos ver agora a sociedade urbano-industrial e a importância da agropecuária. Primeiramente, nós vamos ver o que é a agropecuária e a sua importância. A agropecuária é uma atividade do setor primário, que reúne atividade de cultivo, criação de animais, voltada à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia elétrica. Então, a partir da década de 1960, né, com a acelerada urbanização, ou seja, o aumento da população nas cidades, houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes nas cidades. Segundo os dados das Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos ela tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como o comércio internacional de produtos agropecuários. Para vocês esse gráfico que mostra, né, um exemplo, né, que mostra o aumento da produção e a exportação de cereais em bilhões de toneladas em 1961 a 2014. Essa linha verde, ela mostra o aumento da produção e a linha alaranjada mostra o aumento das exportações. A gente percebe, né, que houve um aumento significativo, né, dessa produção. Isso tudo está relacionado com as inovações científicas e tecnológicas aplicadas no campo, ou seja, automação, o uso de maquinário. Consequentemente, nós vamos ter o aumento da produção, tá? Então, esse gráfico é um exemplo de que com os recursos, né, aplicados no campo, nós temos aí o aumento da produção. Vocês já ouviram falar o que são commodities? As commodities, elas são produtos, né, ou seja, produtos agropecuários, o comércio mundial de produtos agropecuários, que abrange tanto os produtos alimentícios como cereais, frutas, carnes, laticínio, etc., como matérias-primas para a indústria e o setor energético. Então a gente percebe que os preços dessas commodities, que são os produtos agropecuários, eles são estabelecidos em escala internacional nas bolsas de mercadoria, ou seja, as transações financeiras são feitas nas bolsas de mercadorias. E a sua variação, ela reflete em toda a economia, já que são matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de commodities, ou seja, né, de commodities agropecuária. O algodão, a carne do boi, né? Nós temos aí o milho, a soja, o café, não é isso? Então, o Brasil, ele se destaca muito na comercialização de soja, milho, açúcar, álcool, café, algodão e outros produtos. E nos últimos anos, tem atuado na aquisição de usinas de açúcar e álcool e no financiamento de sementes, agrotóxicos e fertilizantes para o agronegócio. Mostrando para vocês aí a primeira tabela dos países exportadores de commodities agropecuária, de produtos da agropecuária. Os países que mais vendem esses produtos. Nós temos aí o grupo de países e o valor exportado. Em primeiro lugar, nós temos aí a União Europeia, né, que mais vendem, né, os Estados Unidos em segundo lugar e o Brasil em terceiro lugar, em 2016. Então, o Brasil ele é um grande exportador, ou seja, grande vendedor de produtos da agropecuária. Essa segunda tabela mostra os grupos de países importadores de commodities agropecuária, né? Ou seja, os países que compram esses produtos da agropecuária. O Brasil, a gente percebe que ele não se configura dentro dessa tabela aqui dos 10 que mais compram. Ele vende mais, ou seja, exporta mais do que compra, não é isso? Então, isso é positivo? Sim, é positivo, mas tem alguns pontos negativos também. Por quê? Porque esses países eles ficam mais suscetíveis e vulneráveis à oscilação dos preços das commodities. Essa característica ela se aplica principalmente aos países em desenvolvimento e também aos países emergentes, como é o caso do Brasil, não é isso? Então, em geral, são economias dependentes da produção, da exportação de commodities, como é o caso do Brasil.
As commodities agropecuárias, o uso da terra e a indústria de alimentos. Então, o uso da terra em diversos países ele é influenciado pelo mercado internacional de commodities agropecuárias. Então, no caso do nosso país também, as propriedades que antes eram usadas, né, para a produção de alimentos tradicionais, visando atender as necessidades, né, da população, da nossa população, ou de outros países também, elas foram substituídas pela agricultura comercial, voltada à produção de commodities, ou seja, de produtos agropecuários para o mercado externo. Então, no Brasil, há uma grande expansão da fronteira agropecuária em direção ao cerrado e à floresta amazônica, principalmente nas regiões o que? Centro-Oeste e Norte. Isso ocorreu também pela grande procura por essas commodities nos mercados interno e externo, da soja, do algodão, do milho, da carne e outros. A gente vê que as commodities agropecuárias elas se destinam, sobretudo, a abastecer a indústria de alimentos e não a venda in natura. A indústria as transforma em diversos produtos. Os alimentos industrializados, eles são enlatados, eles são empacotados, eles são engarrafados, né? Então nós vamos ver que eles são comercializados junto à crescente população urbana. Daí a importância, né, da agropecuária para a sociedade urbano industrial.